Oi, eu sou a Thaida Solertia e essa é a nossa primeira aula de tricô aqui no canal da Fisher Fields. Nesse vídeo eu ensino vocês a partir do zero a tricotar e também como tecer a capa dessa almofada, incluindo os acabamentos e até a colocação de zíper. Eu deixei mais informações e a lista de materiais na descrição e bora lá para mais uma aula. Eu escolhi para esse nosso projeto trabalhar com o fio refinato, que tem 15 milímetros de espessura, e com agulhas de 10 milímetros, porque por fazer justamente um trabalho maior, eu acredito que fica mais fácil para a gente conseguir visualizar se a nossa trama está ficando correta e onde a gente está acertando e errando. Como eu vou fazer para vocês uma amostra, a demonstração do ponto, então eu estou utilizando aqui uma agulha com cabo curto, até para ficar melhor de mostrar na câmera, mas a capa da almofada mesmo, como a minha ela precisava ter aproximadamente 40 centímetros, eu fiz utilizando agulhas de cabo mais longo. Se por um acaso você só tiver a agulha circular em casa, não tem problema, dá para fazer com ela também. Aí, em vez de a gente trabalhar com o trabalho correndo ao redor do cabo da agulha circular, vai trabalhar com a agulha circular como se fosse as convencionais, passando o trabalho de um lado para o outro. Se você está começando no tricô, ou então se esse é o seu primeiro projeto com fio de malha no tricô, eu recomendo muito que vocês façam a amostra que eu vou fazer aqui. Vou ensinar vocês como fazer o ponto utilizando a amostra, porque cada fio vai se comportar de uma forma diferente no sentido do rendimento que a gente vai ter na trama. E a tensão do seu ponto também vai interferir no rendimento desse fio. Então, para que você consiga personalizar o tamanho da peça que você está fazendo, se você não estiver fazendo uma do tamanho igual ao meu, que é 40 por 40, ou mesmo se você fizer uma do tamanho como o meu, vamos supor que você tenha o ponto muito mais solto ou muito mais apertado, então ainda assim vai dar diferença. Por isso eu recomendo que faça a amostra para poder calcular certinho qual é a quantidade de pontos que a gente vai precisar para iniciar o projeto da capa da almofada. Nessa amostra, a gente vai montar 10 pontos na agulha e trabalhar eles por 10 carreiras. Então, até pouco tempo atrás, eu fazia na intuição um cálculo de quanto de fio que eu ia precisar, dependendo da quantidade de pontos que eu colocava aqui na agulha. Mas, recentemente, a minha amiga Isabela Chaves me ensinou um método que ela aprendeu, não sei dizer onde, por aí na internet, provavelmente. E eu vou ensinar aqui agora para vocês esse método dela que eu já testei várias vezes e funcionou para mim. Então, para saber a quantidade de fio que a gente tem que deixar sobrando para montar os pontos na agulha, a gente pega duas agulhas, junta elas assim, e aí com a pontinha do fio aqui, a gente faz voltas na agulha a quantidade de pontos que a gente quer trabalhar. Então, se aqui é 10, eu vou fazer 10 voltas, sem puxar o fio aqui na agulha para não ficar tudo esticado, tá? Fiz 10 voltas e aí aqui onde tá terminando essas 10 voltas eu vou marcar e soltar todo o restante da agulha. E para começar, a gente vai fazer um anel corrediço igual a gente faz no crochê. Isso tem muitas formas de fazer, o meu eu faço assim, ó. Um Ezinho, estão vendo? Aí eu deito aqui e puxo esse fio para cima. Dessa forma, eu vou desmontar e fazer de volta sem estar falando para vocês verem como eu faço na prática. Seguro aqui, faço assim e puxo. Desse jeito. E aí, vou colocar a minha primeira agulha de tricô aqui e ajustar. Nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente precisa aqui o fiozinho que foi deixado de sobra para montar a quantidade dos pontos que a gente quer na agulha, fique aqui para o nosso lado direito, onde a gente vai estar colocando a agulha, desse jeito. Para colocar os pontos na agulha, me certificando de que a ponta de sobra que a gente deixou tá aqui do meu lado direito, eu vou estender a minha mão assim, passar aqui, ó, os meus dois fios por aqui, e eu vou colocar o meu dedo indicador afastando esse fio para lá
e o dedão afastando esse fio para cá. Desse jeito assim. E vou descer a minha agulha aqui, ó, para baixo desse fio, que é o fio que tá vindo do novelo. Desse jeito assim, estão vendo? Eu vou repetir. Eu tenho aqui, ó, para esse lado, o meu fio de sobra e pro lado direito, pro lado esquerdo, eu tenho o fio que tá vindo do novelo. Com a minha mão aberta, eu vou passar esses dois fios aqui e fazendo um movimento de pinça com o dedão e o indicador, eu vou abrir esses dois fios afastando assim. E enquanto eu faço isso, eu já seguro aqui embaixo, ó, a sobra do fio e também o fio que tá vindo do novelo. Agora, eu tenho meu fio aberto assim, ó, desse jeito. E eu vou descer a minha agulha de forma que vai fechar aqui para esse lado, enquanto para esse outro lado eu tô segurando os dois fios aqui, utilizando esses dois dedos. E aí a gente vai ficar com duas argolinhas, uma aqui, ó, no dedão, e a outra aqui que fecha, porque a gente tá segurando os dois fios aqui juntos, certo? Então, eu vou passar a minha agulha primeiro de baixo para cima aqui, nessa argolinha do dedão, e depois eu vou passar de cima para baixo aqui na outra argolinha. Então, ó, pego a minha agulha e passo assim. Quando eu fizer isso, eu vou passar por aqui, ó, erguendo o fio para ficar a laçada aqui na agulha. E aí, puxando aqui com os meus dedos, os fios que estão sobrando, eu vou ajustar essa laçada para ficar no tamanho certinho da agulha. Eu vou repetir mais vezes para demonstrar para vocês, porque pode parecer um pouco confuso, mas eu recomendo que vocês vão tentando fazer, porque conforme a gente vai tentando fazer, a gente entende onde que tá fazendo diferente até dar certo. E aí, então, eu já vou recomendar que se você conseguiu fazer isso desde a primeira vez que você tentou, você não aperte muito aqui. Tenta sempre trabalhar com a tensão do seu ponto mais solta. Isso é uma dica de ergonomia de modo geral. Até no crochê eu também tento trabalhar com a tensão dos meus pontos mais soltas para eu trabalhar de forma mais fluida e confortável por mais horas seguidas. Aqui agora a gente já tem dois pontos na agulha. O primeiro é o nó corrediço, o segundo foi o primeiro ponto que a gente colocou e eu vou outra vez fazer o mesmo processo. Se você fez corretinha essa laçada aqui na agulha, então para esse lado já vai estar o fio de sobra para o lado direito e para o lado esquerdo o fio que está vindo do novelo. Então outra vez eu apoio esses fios aqui na mão, com o movimento de pinça abro, segurando os dois fios lá, desço aqui a minha agulha, de baixo para cima passo ela aqui no looping que se formou e a gente está segurando no dedão aqui. Depois eu venho para esse outro aqui, ó, e vou passar a minha agulha por cima desse fio para baixo. E quando eu fizer isso, eu passo ela aqui, ó, por dentro do dedão outra vez erguendo. E aí é só ajustar sem apertar muito. Deixa bem soltinho, ó, que o ponto corra assim na agulha para você poder trabalhar de forma confortável. E aí, a gente tem como fazer isso emendando um ponto no outro. Eu vou fazer mais uma vez, demonstrando passo a passo para fixar bem. E em seguida, eu vou fazer os próximos pontos, um em sequência do outro, para vocês verem como que fica, tá bom? Então, passo aqui os meus dois fios, com o movimento de pinça, abro. Seguro aqui os dois fios com os dois dedos que estão sobrando. Desço a minha agulha e agora eu fiquei com um looping aqui, um buraquinho aqui e outro aqui. Então, eu vou passar a minha agulha de baixo para cima, primeiro no looping do dedão, depois de cima para baixo eu vou passar na que tá lá no indicador e aí eu volto aqui, ó, para essa do dedão pelo meio, erguendo e ajustando o ponto. Agora, um em sequência do outro, fica mais ou menos assim.
Terminando os 10 pontos, ficou só essa sobrinha de fio aqui, que a gente vai arrematar depois que o trabalho estiver pronto, quando for costurar. E agora a gente vai trabalhar com o fio vindo aqui do novelo. Se você tiver com muita dificuldade para controlar a sua tensão e estiver ficando tudo muito apertado, não estiver conseguindo fazer deslizar assim, você pode colocar os seus pontos nas duas agulhas juntas da mesma forma que a gente fez para medir os pontos. Isso só na primeira carreira e enquanto monta assim os pontos, depois você já pode tirar ela só para ficar mais larga essa primeira carreira, que geralmente é onde as pessoas têm mais dificuldade e acabam deixando mais apertada. Mas também, se você vem do crochê assim como eu, é fácil de controlar a tensão dos pontos que a gente está colocando na agulha, porque é algo bem similar com o nó corrediço que a gente já faz mesmo, sabe? Só colocando ele aqui. Então, a gente já tem uma ideia um pouco melhor ali do controle da tensão na hora de estar fechando um nozinho inicial, que é basicamente o que a gente fez aqui. Então, se você for fazer esse método de colocar duas agulhas, precisa deixar mais fio na hora que você está medindo a quantidade de fio para o início do projeto. Você, por exemplo, aqui a gente colocou 10 voltas para fazer os 10 pontos. Coloca ali umas 15 voltas, 16 voltas mais ou menos, para poder fazer esses pontos nas duas agulhas na primeira carreira, porque por consequência vai ir mais fio, vai ficar mais grosso aqui essa carreira inicial. Se não, se você for fazer assim como eu, já direto, lembra de conferir se os pontos estão soltinhos e pode fazer as 10 voltinhas nas duas agulhas, que vai ser o fio, a quantidade o suficiente. Vai sobrar só um pouquinho antes da gente começar a fazer os pontos nesse trabalho. Agora que a gente colocou então aqui os 10 pontos, esse primeiro lado é o lado direito do nosso trabalho. Como a gente vai executar um ponto malha aqui, e também sempre que a gente for executar qualquer ponto, na verdade, a gente tem no tricô o ponto direito e o ponto avesso, né? O ponto meia e o ponto tricô. Então, esse daqui é o lado direito do nosso trabalho. Então, do que seria o ponto meia. Levando isso em consideração, sempre que a gente for começar o trabalho direto com o ponto malha, então a próxima carreira a gente vai começar com o ponto tricô ou o ponto avesso. Isso aí depende muito de como você foi ensinado, de onde que você é, de como que a sua família aprendeu, se você aprendeu com a família, enfim. Na minha família as pessoas misturam bastante essas duas formas que eu já disse para vocês, e eu imagino que deve ter pessoas que falam de outra forma também. Agora que a gente vai efetivamente começar a tricotar, eu quero começar falando que existem 3 principais métodos de segurar as agulhas e fazer tricô, e o que eu utilizo é o método inglês, que segura o fio que vem do novelo aqui na mão que segura a agulha vazia, que vai estar recebendo os pontos. Então, o meu trabalho vai estar sempre aqui na mão esquerda e a agulha vazia que vai estar recebendo os pontos e segurando o fio vai estar na mão direita. E os outros 2 métodos são o método português, que o fio fica no pescoço e a pessoa trabalha aqui mexendo as agulhas só com o fio apoiado no pescoço, utilizando a tensão dele, ou ainda o método continental, que segura o fio aqui atrás nessa mão e vai trabalhando assim. Dizem que esse é o método mais rápido porque a gente precisa fazer menos movimentos para concluir cada um dos pontos. Mas como eu cresci e fui ensinada com 7 anos a fazer o método inglês, quando eu tento fazer o continental acaba demorando muito mais. Então, para mim, que aprendi com o método inglês é muito mais rápido. Você pode testar, procurar tutoriais dos outros métodos para poder testar e ver o que você acha, né, que fica melhor ali na hora de você tricotar. O que a gente vai utilizar aqui é o método inglês. Como eu tinha dito, esse lado aqui, ó, que tem essas alcinhas aqui embaixo, que a gente colocou os pontos, ele é o lado direito do nosso trabalho. E a gente precisa começar com esse trabalho aqui na mão esquerda para poder passar os pontos para a agulha da mão direita que está vazia. Então, eu viro aqui a minha agulha e aí eu vou ter aqui, então, o lado avesso do meu trabalho. Sempre que eu tiver no lado avesso, eu vou trabalhar para fazer o ponto malha, o ponto avesso ou o ponto tricô.
E aí, para fazer isso, eu já vou segurar aqui o fio na minha mão como eu costumo segurar. E eu vou colocar a minha agulha pegando essa alcinha que tem aqui, ó. Colocando ela na diagonal, cruzado assim, mais perto de mim. Estão vendo? Desse jeito aqui vai ser o ponto tricô ou avesso. Por que eu digo mais perto de mim? Porque se eu fosse fazer o ponto meia, eu pegaria essa mesma alcinha aqui, ó, de cima, só que eu pegaria aqui, ó, da esquerda para a direita por baixo, formando o X com a agulha para longe de mim, na direção oposta. E aí, então, faria o ponto meia. Quero começar com o ponto tricô. Para isso, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, no meio desse loop, fazendo um X assim, ó, na diagonal. Dessa forma. E aí, vou pegar o meu fio e vou laçar aqui no sentido anti-horário. Desse jeitinho vai ficar. Deixa eu tentar aproximar para mostrar para vocês. Soltei aqui, então, o ponto e vou pegar outra vez, ó. Vou colocar a minha agulha, pegando o primeiro ponto, fazendo um X, assim, com a agulha que tem os pontos para longe de mim, vai ficar embaixo. Então, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, passando a agulha por cima, assim, formando um X. Pego aqui pela frente o meu fio que tá solto e vou fazer um movimento de laçada ao redor dessa agulha que a gente colocou. Sempre vai ser da agulha que tá vazia, da agulha que a gente acabou de colocar no trabalho. Então, vou fazer esse movimento de laçada aqui em sentido anti-horário. Vou repetir, assim. Vou segurar aqui, ó. Eu não deixei de segurar a agulha com o meu dedão, estão vendo? O meu dedão, ele vem aqui assim que eu coloco essa agulha em formato de X, ó. Coloquei, seguro as duas agulhas juntas com o meu dedão. Pego o meu fio que tá solto, o fio que tá vindo do novelo, por aqui. O outro fio de sobra esquece. E vou fazer um movimento de laçada em sentido anti-horário na agulha que eu acabei de atravessar ali no primeiro ponto. Desse jeito. E aí, agora que eu tenho esse movimento de laçada segurando as agulhas juntas, eu já posso soltar o meu dedão e eu vou usar ele para empurrar a minha agulha para baixo, sem soltar o fio que tá vindo do novelo aqui, porque é esse dedo aqui que tá deixando ele tensionado para não soltar essa laçada que a gente deu. Venho com o dedão empurrando a agulha para baixo e ficando aqui com o meu ponto trabalhado. Estão vendo? Ficou a alcinha aqui. Agora, eu derrubo esse pontinho aqui da agulha, porque a gente já trabalhou ele. Então, venho outra vez aqui no próximo ponto, para fazer o ponto tricô. Coloco a minha agulha fazendo um X e mais próximo de mim, pegando a alcinha de cima. Seguro com o meu dedão. Vou pegar o fio que tá vindo do novelo, faço uma laçada no sentido anti-horário, continuo segurando aqui esse fio da laçada, sem soltar. E agora solto o meu dedão. Vou usar esse dedão para empurrar a agulha para baixo e ficar com a laçadinha aqui na agulha. Quando eu fizer isso, eu puxo, ó, esse ponto que a gente acabou de trabalhar. Todas as vezes. Vou fazer alguns aqui, bem devagarinho, para vocês conseguirem visualizar. Eu vou fazer isso em cada um dos pontos a carreira inteira. E se você ficar com receio de saber se você derrubou ponto a mais, que não tinha que ter derrubado e perdeu eles, vai contando a quantidade de pontos que você tem nas agulhas para se certificar de que tem 10. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5, se eu tenho 10, então tá tudo certo. Vou continuar fazendo aqui o meu ponto tricô ou ponto avesso.
Terminando os 10 pontos, a gente vai outra vez virar a agulha, porque precisa que o trabalho esteja na mão esquerda para continuar trabalhando. Agora, nessa segunda carreira, a gente vai fazer o ponto meia, ou o ponto direito. E como que a gente sabe qual é o lado direito e qual é o lado avesso? Do lado direito, no ponto malha, a gente sempre vai ter essa trama dos Vzinhos, que é aquela trama que o ponto baixo centrado no crochê imita ao tricô justamente, o ponto malha. Então, a gente sempre tem aqui, ó, na base de cada um desses pontinhos, um formatinho de V. E do lado avesso do nosso trabalho, a gente sempre tem esse formato enrugadinho de ondas, assim, ó, estão vendo? Não tem nenhum Vzinho, diferente do lado direito, ó. Ele tem um formato de ondas. Do lado direito, a gente tem esse trabalho liso aqui. Vou mostrar na amostra para vocês. Mostrar na amostra. Que redundante, não? Mas não consigo pensar agora uma outra forma de falar. Que aí vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, aqui que a gente tem vários formatos de Vzinhos, vários Vzinhos nas carreiras. Esse, então, é o lado direito do trabalho do ponto malha do tricô. Do lado avesso, a gente tem essas ondinhas, e aí fica bem fácil de conseguir discernir o que é direito e o que é avesso. Sempre que a gente estiver trabalhando do lado direito do tricô, então o ponto que a gente vai fazer é o direito ou o meia. Sempre que a gente estiver trabalhando do lado avesso do tricô, o ponto que a gente vai fazer é o avesso ou o ponto tricô. Agora que a gente entendeu o que é lado direito e lado avesso, fica fácil de saber que esse daqui é o lado direito e, portanto, a gente tem que fazer pontos direitos ou meia, certo? Só que nesse trabalho a gente vai utilizar um ponto sempre como ponto de barra. Então, ali na minha amostra, até que eu estava mostrando aqui, tem essa lateralzinha onde o trabalhado está diferente, estão vendo? A gente faz isso para não enrolar tanto e também para ficar mais fácil de costurar a peça depois finalizada, que aí a gente costura por cima dessa parte e fica bonitinho só aqui o ponto trabalhado. Então, como a gente vai trabalhar com esse ponto de borda, mesmo do lado direito do trabalho, o primeiro e o último pontos sempre serão avesso ou tricô. Então, eu vou começar aqui do lado direito, colocando a minha agulha no mesmo sentido aqui, ó. De trás para frente, pegando a alcinha de cima do ponto, fazendo um X com a agulha vazia mais próxima a mim, na minha direção. Vou fazer o ponto tricô. Tiro aqui o ponto que eu trabalhei. E agora, eu vou jogar esse meu fio, passando aqui, ó, pelo meio das agulhas, lá para baixo. Porque eu vou trabalhar os próximos 8 pontos como ponto meia. E aí a gente trabalha com o fio vindo por baixo e não pela frente como ponto tricô. E aí o ponto meia, a gente vai pegar a mesma alcinha que a gente pega aqui no ponto tricô, só que no sentido contrário. Em vez da gente pegar de baixo para cima, próximo a nós, a gente vai pegar de cima para baixo, longe, ó. A agulha ficou no sentido oposto a nós. Quando tiver assim, o movimento que a gente faz é mais ou menos o mesmo. Pode ver que eu automaticamente coloquei aqui no meu ponto e já segurei com o dedão. Vou pegar o meu fio que tá aqui nessa outra mão e vou fazer uma laçada num movimento anti-horário. Então, a mesma coisa do que a gente faz aqui em cima, anti-horário. Seguro essa laçada com o dedão da mão direita, com o movimento de pinça do dedão e do indicador, e venho aqui, ó, com a outra mão, e quando eu tô fazendo o ponto meia, eu gosto de utilizar o indicador para empurrar a agulha para baixo, ó, que já vem aqui com a laçadinha do ponto que a gente tá tensionando aqui, estão vendo? Que é esse ponto aqui. Fiz o ponto, tiro o outro da agulha. Outra vez, vou colocar minha agulha, fazendo um X, agora a gente coloca ela nesse sentido aqui, ó, oposto a nós, para baixo. Segurando com o dedão, venho aqui com o fio, fazendo uma laçada em movimento anti-horário, outra vez, empurro aqui com o meu indicador a agulha para frente, ó, eu tô empurrando ela na minha direção, estão vendo? E aí ela já vai ficar com a laçadinha aqui,
e eu posso tirar a outra, que já foi trabalhada. Mais uma vez, coloca a agulha aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo, jogando ela lá para trás, longe da gente. Segura com o dedão, as duas agulhas juntas, eu tô segurando assim, ó, com o dedão e com o indicador. E agora eu vou fazer uma laçada, vou fazer nesse ângulo de cima que achei que ficou bom para vocês terem uma visualização diferente. Num sentido anti-horário aqui, ó, desse jeito. Estão vendo? Ficou assim. Agora que eu já fiz essa laçada, eu venho aqui com o meu indicador, empurro a minha agulha para baixo, e aí aqui, ó, quando ela vem para frente, na minha direção, ela já tá com um pontinho. Vou fazer alguns aqui rapidinho. Coloco a agulha para trás, faço a laçada em sentido anti-horário, empurro a agulha para frente e derrubo a laçada que eu já trabalhei. Fiz o ponto meia nos 8 pontos, olha só como é que já tá ficando aqui o formato dos vezinhos. E aí agora no último ponto eu vou outra vez puxar o meu fio que tá lá pra trás pelo meio das agulhas aqui pra cima, pra frente. E vou fazer um ponto tricô. Então, vou colocar a agulha mais próxima a mim. E vou empurrar ela lá pra trás, ó, pra tirar o ponto. E puxo a outra agulha. Pronto, terminamos a segunda carreira do nosso ponto meia. É importante vocês contarem as carreiras para depois a gente poder usar o cálculo como referência na hora de saber quanto que a gente vai ter que fazer. Terminando aqui a segunda carreira, viro outra vez o meu trabalho e na carreira onde tem ondinhas eu tenho que fazer o ponto avesso, ponto tricô, e nela eu vou fazer nos 10 pontos o ponto tricô. Não preciso fazer diferente o primeiro e o último ponto. Então, vou fazer ela inteira rapidinho aqui. E vou continuar repetindo sempre esse trabalho. Do lado avesso, fazendo os pontos avesso, do lado direito, fazendo os pontos direitos, sendo que do lado direito, o primeiro e o último ponto sempre serão avessos, para a gente ter esse trabalho de borda. Isso até eu ter um total de 10 carreiras. Uma outra forma ainda de vocês conseguirem se orientar mais facilmente sobre o que é direito ou avesso, ponto meia ou ponto tricô é no avesso, que é o lado que tem essas ondinhas, quando a gente faz o ponto tricô, a gente coloca a agulha uma por cima da outra. Quando a gente faz o ponto meia, que é o ponto direito, a gente coloca a agulha por baixo da outra. Então, também
pode ter essa orientação. Ponto tricô por cima, ponto meia por baixo. Aqui eu tô fazendo a minha 9ª carreira, que vai ser em ponto avesso, e na 10ª carreira eu já vou tirar os meus pontos e mostrar para vocês como que eu vou fazer isso. Se vocês se perderam na contagem, é simples para poder saber em qual carreira a gente tá. Vira o seu trabalho do lado direito, e aí, ó, a partir aqui de um primeiro Vzinho que a gente tenha na base, conta quantos Vzinhos a gente tem até chegar na agulha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu sei que a próxima carreira que eu vou fazer é a 9ª carreira e a penúltima carreira dessa amostra aqui. Aqui o Vzinho, quando eu digo, é esse formato que o ponto faz, olha. Igual no ponto baixo centrado lá no crochê que a gente utiliza para cestaria. Cheguei aqui na minha 10ª carreira e vou tirar o meu trabalho enquanto faço ela. Mesmo sendo do lado direito do trabalho, agora, por ser a última carreira, eu não vou começar com o ponto tricô ou ponto avesso. Eu vou começar com o ponto direito ou ponto meia, colocando a minha agulha por baixo. Aí, trabalho esse meu primeiro ponto aqui normal. Vou fazer o segundo ponto, a mesma coisa, trabalho ele. E aí, agora que eu tenho dois pontos na minha agulha da mão direita, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, ó, passar por cima do segundo, estão vendo, ó? Vou desfazer. Pego o primeiro e passo por cima do segundo. Vou puxar o segundo aqui, ó, pro outro lado. Venho aqui até a beira da agulha e derrubo essa alcinha, ficando outra vez só com uma alcinha na minha agulha. Vou pro próximo ponto, trabalho ele como ponto meia, ou ponto direito, por baixo, colocando a agulha por baixo, tiro aqui, fiquei outra vez com 2, vou pegar essa primeira alcinha e passar por cima da segunda. Seguro a segunda pra cá e derrubo a outra, ficando outra vez só com uma alcinha na agulha. Existe uma forma de tirar os pontos do tricô utilizando a agulha de crochê. Porque o que a gente tá fazendo aqui, ó, no topo do trabalho, fica como correntinhas, estão vendo? Então, a gente pode pegar a agulha de crochê, enganchar aqui nessa primeira correntinha e ir, né, fazendo correntinhas no topo dos outros pontos. Só que, nas experiências que eu tive fazendo comparações, quando a gente faz essas correntinhas com a agulha de crochê, o trabalho aqui na parte superior fica menos maleável do que quando a gente faz dessa forma que eu tô ensinando. Então, nesse caso, como eu preciso da maleabilidade para ficar com uma capa assim bem recheadinha, almofada, então eu vou trabalhar dessa forma aqui, tá bom? Vou outra vez então fazer. Faço o meu ponto meia. Pego a alcinha de trás, passo por cima da alcinha da frente. Seguro aqui e derrubo a outra. E aí, arrematei mais um ponto. Estão vendo que tá saindo as laçadas da agulha, ficando arrematado aqui? Vou repetir esse processo até chegar lá no último ponto e eu ficar só com uma alcinha na agulha.
arrematei aqui o meu trabalho até o fim. Fica assim, ó, no topo, com correntinhas. Por isso que tem como fazer isso com a agulha de crochê também. Mas eu acho que ele fica bem mais maleável aqui no topo, ó, quando a gente faz dessa forma. Porque a malha que o tricô faz, ela já é por natureza bem mais maleável do que o crochê. Eu costumo dizer que, em comparação, assim, enquanto o tricô ele produz uma malha realmente, né, que estica, tem essa maleabilidade, o crochê ele vai produzir algo mais parecido com um tecido, um pouco mais sólido e rígido. Agora aqui, para finalizar, né, o arremate e soltar a peça do novelo, a gente cortaria e puxaria todo esse fiozinho para cima, fechando um nozinho de arremate, igual também é no crochê quando a gente faz uma correntinha e puxa todo o fio para cima depois de cortar. Aqui, como é uma amostra, se vocês não quiserem guardar a amostra, se vocês quiserem reaproveitar esse fio que a gente utilizou, não precisa cortar, é o que eu vou fazer aqui, é o que eu fiz na outra amostra ali que eu mostrei para vocês. Então, vou deixar dessa forma aqui, mas a partir dela, agora a gente vai tirar as medidas para saber quantos pontos a gente vai precisar para o projeto, dependendo do tamanho da almofada que a gente tem. Como nesse trabalho a gente teve esses pontos de borda, eu vou levar em consideração, então, a medida que eu tenho nesses 8 pontos aqui do lado direito, do lado onde a gente fez ponto meia, que é o lado que vai ser a parte de fora da almofada, para contar quantos centímetros eu tenho nesses 8 pontos. Eu tenho aqui um total de 7 centímetros para 8 pontos trabalhados como meia, com o ponto tipo malha. Então, aqui, em uma carreira, eu vou ter um total de 8 pontos e 7 centímetros. A minha almofada tem 40 por 40 centímetros. Então, eu vou dividir a mesma unidade de medida, junto 40 centímetros divididos por 7 centímetros, para descobrir quantos pontos eu vou ter que colocar no início da agulha para atingir um total de 40 centímetros. 40 centímetros da almofada divididos pelos 7 centímetros que a gente tem de amostra aqui em 8 pontos trabalhados, vai dar esse valor aqui, ó, 5,7142 e um número grandão. A gente vai pegar esse número aqui e vai multiplicar pela quantidade de pontos que a gente fez para ter aqui os 7 pontos. Então, nesse caso, vai ser 8. E aí, a gente vai ter o resultado de quantos pontos a gente precisa trabalhar na agulha para atingir a quantidade de centímetros que a gente quer. Vamos supor que a minha almofada tenha 20 por 20. Eu fiz a amostra assim, igual eu ensinei, com 10 pontos, 8 pontos trabalhando e os 2 pontos de borda. Então, em vez de colocar 40 centímetros dividido por 7 centímetros, eu colocaria 20. E aí faria o mesmo procedimento para chegar no resultado de quantos pontos eu tenho que colocar na agulha no início do trabalho. O resultado que eu tive dessa multiplicação, aqui no meu caso, onde a minha almofada é 40 por 40, foi esse daqui. 45,7142, tralalá. Fazendo essa conta aqui, a gente descobriu a quantidade horizontal que a gente precisa para a nossa peça, né? A quantidade de pontos que a gente tem que colocar para atingir a quantidade de centímetros da medida horizontal da nossa almofada. Agora a gente precisa saber qual é a quantidade de carreiras que a gente vai ter que fazer para atingir a medida vertical da peça. Então, agora a gente vai medir a nossa peça, a amostra com 10 carreiras, nesse sentido aqui. Então, essa minha amostra aqui também tem 10 carreiras, eu fiz ela com o mesmo tamanho da outra. Ela tá com um total de 7 centímetros. Então, são 10 carreiras, totalizando 7 centímetros. Eu fiz aqui, então, essa anotação, que 10 carreiras tem um total de 7 centímetros. E aí, o que eu fiz? Peguei os 40 centímetros, que é o tamanho da almofada,
eu preciso saber quantas carreiras eu vou fazer para atingir esses 40 centímetros e dividir pelos 7 centímetros, que é o equivalente a 10 carreiras que a gente trabalha. Então, aqui fiz 40 dividido por 7, o resultado foi 5,71, e aí eu multipliquei pela quantidade de carreiras que 7 centímetros fazem, 10 carreiras. E me deu que no total eu tenho que fazer 57 carreiras para atingir um tamanho de 40 centímetros na minha peça e assim concluir a medida tanto da quantidade de pontos que a gente inicia a peça, quanto da quantidade de carreiras que a gente tem que fazer para atingir o tamanho dela também. Para arrematar esse rolê das contas, então, para essa almofada que eu vou trabalhar, que tem 40 por 40, eu vou começar o meu trabalho com 45 pontos e vou trabalhar o ponto malha por um total de 57 carreiras. Arremato meu trabalho no fim dessas 57 carreiras e repito o processo para ter 2 peças no total. Para eu ser 100% clara, assim, honesta com vocês, aqui a almofada que eu tô utilizando, ela é dessas tipo futon, sabe? Então ela é bem fininha mesmo, assim, ela deve ter aí uns 2 centímetros de altura. E por esse motivo, eu aqui na minha receita vou diminuir um pouquinho a quantidade de pontos que a gente teve ali naquele cálculo, porque para mim é importante que a almofada fique esticada, a capa da almofada fique esticada em cima desse futon. Mas se você estiver trabalhando com uma almofada normal, que geralmente é mais alta, mais cheia, faz certinho a quantidade de pontos que indicar no cálculo que você fizer, de acordo com o tamanho da sua almofada, para não correr risco de ficar com a capa pequena. E mesmo aqui no meu caso, onde eu tô fazendo ligeiramente menor, eu recomendo que vocês assistam o vídeo até o fim para ver como que vai ficar o aspecto dessa capa, dessa almofada, e aí decidam então se querem fazer um pouquinho menor como eu, ou então fazer de acordo com o cálculo de vocês, né? E isso única e exclusivamente para o caso de vocês estarem utilizando uma almofada fina como a minha, tipo futon. Então, por favor, prestem bem atenção a esse fato antes de decidir a quantidade de pontos que vocês vão trabalhar. Eu vou deixar mais informações sobre isso, bem especificado certinho a quantidade de pontos que eu trabalhei na minha, nos detalhes da descrição do vídeo, tá bom? Depois de eu ter feito as 2 peças, eu coloquei elas com o lado direito virado para cima e a parte de baixo com a parte de baixo, a parte de cima onde a gente fez esse acabamento, junto com a outra parte de cima também. E prendi uma das laterais com o auxílio desses grampos para poder fazer a costura. A gente vai costurar 3 dos 4 lados, deixar lá em cima aberto para colocar a almofada dentro e aí posicionar o zíper, porque essa capa ela vai ficar esticadinha lá na almofada, então a gente precisa costurar o zíper com a almofada já vestida. Eu virei aqui para ter a minha parte de baixo aqui virada para mim, para baixo mesmo, porque eu quero costurar lá em cima o zíper. Então, vou deixar essa parte virada para baixo e começar as costuras da lateral com o fio que a gente deixou de sobra. Esse daqui não é o inicial, mas lá em cima eu tenho na outra ponta o fio que ficou de sobra, então vou costurar aqui de cima para baixo. E existem 2 formas para a gente fazer essa costura: ou com uma agulha de tapeceiro, ou então com uma agulha de crochê. Com a agulha de crochê vai ser bem mais rápido do que com a agulha de tapeceiro, mas se você não tem muita habilidade com ela ainda, talvez você prefira, então eu vou mostrar as 2 possibilidades. Passei o meu fio aqui na agulha, vou tirar esse primeiro grampo dos primeiros pontos, mas vou colocar não muito longe para continuar segurando abertinho assim, porque o tricô ele enrola e é natural ele enrolar da forma como a gente fez aqui. Existem algumas técnicas que a gente pode trabalhar no futuro para não tá acontecendo isso ou não tá acontecendo tanto isso com a peça. Mas aqui, como a gente vai costurar os 4 lados, a hora que acontecer isso, ela vai ficar retinha outra vez, então a gente não tem por que se preocupar. Eu quero que vocês reparem que a gente tem aqui, ó, como nozinhos, estão vendo? 1, 2, 3, 4. Isso na lateral, aqui, onde a gente fez esse pontinho de borda.
Então, é eles que a gente vai utilizar para costurar a nossa peça. E eu vou começar passando o meu fio que tá de baixo para cima, aqui no buraquinho desse primeiro nozinho. De uma forma meio intuitiva mesmo, estão vendo? Vou passar todo ele aqui para cima. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma voltinha aqui com o meu fio, vou segurar essa voltinha com o meu dedo e vou colocar o meu fio dentro do mesmo buraco que eu fiz ele vir aqui pra cima e vou puxar ele lá pra baixo, segurando aqui ainda essa voltinha. E aí, agora, aqui, ó, de baixo pra cima, eu venho no próximo nozinho. Passando a minha agulha aqui pelo meio dele, engancho essa voltinha que eu fiz e puxo todo o meu fio pra cima, outra vez ajustando essa voltinha aqui também. Vou mostrar pra vocês. Vou aproximar para ficar mais fácil de identificar. A gente acabou de fazer essa voltinha aqui, ó. Agora, eu vou outra vez colocar o meu fio aqui e segurar com o meu dedão e fazer ele lá para baixo pelo mesmo buraquinho onde ele tá vindo para cima, segurando outra vez. Esse daqui, se eu não tô enganada, é o ponto corrente no bordado, que vai fazer um efeito de correntinhas bem parecido com o ponto malha que a gente tem no tricô e foi aplicado aqui nessa peça. Por isso eu tô utilizando ele para fazer o fechamento. E também com o tricô seria um aspecto bem parecido, assim, né? Quando eu tiver só com uma argolinha, venho aqui no meu próximo ponto, no próximo nozinho, coloco a minha agulha de baixo para cima. Engancho aqui, ó, a voltinha e puxo todo o meu fio ajustando essa voltinha. Fiz a minha segunda correntinha aqui, ó, estão vendo? Uma, duas. Vou repetir o mesmo processo até chegar até lá do outro lado. Então, eu com o dedo indicador seguro aqui o meu fio para fazer uma voltinha, coloco a minha agulha no mesmo lugar lá para baixo. Depois, eu venho aqui no próximo nozinho, coloco a minha agulha de baixo para cima, engancho o fiozinho e puxo todo ele lá para cima, ajustando outra vez a correntinha. Assim é feito com a agulha de tapeçaria. Depois que eu costurar essa lateral inteira, eu vou costurar o outro lado com a agulha de crochê e mostrar para vocês como fica. Chegando aqui no fim, em vez de continuar fazendo uma voltinha aqui, eu vou só colocar a minha agulha aqui, ó, por cima, jogando todo o fio lá para baixo. E aí, dá pra arrematar ele, trazendo ele aqui pro meio das peças, já que a gente vai encher com a almofada. Então, jogo todo ele lá pra trás primeiro, depois vou trazer ele aqui pro meio pra poder arrematar. Aí é só arrematar com um nozinho, cortar o excesso do fio e esconder a ponta.
De longe ficou assim, ó, a lateral com a costura bem discreta, estão vendo? Bem bonitinha aqui com as correntinhas. E agora eu vou costurar aqui a outra lateral. Eu tô fazendo isso de costurar primeiro as laterais porque é onde ficou o resto do meu fio. Então aqui, ó, nesse caso, como eu preciso costurar de baixo para cima, igual a gente fez o mesmo sentido aqui, então eu preciso passar esse fio que tá aqui, ó, no canto da peça de cima, lá pra peça de baixo. Juntei aqui as duas pontas e usando uma agulha de crochê de 5 milímetros, vou colocar ela nas duas pontas, vou enganchar esse meu fio que tá lá pra cima e vou puxar todo ele aqui pra baixo, pra poder começar com ele na parte de baixo do trabalho. Agora que o fio tá lá embaixo, eu venho aqui, ó, no meu próximo pontinho, nos nozinhos, igual a gente costurou lá do outro lado, eu mostrei pra vocês. Depois eu vou mostrar os dois lados da peça pronta e vocês vão ver que não dá diferença. Então, vou pegar aqui, ó, esse nozinho, vou enganchar o meu fio que tá lá pra baixo, vou trazer ele aqui pra cima. Vou outra vez no próximo nozinho aqui, ó, laço o fio e trago por dentro dessa primeira argolinha. Fiz uma correntinha. A gente vai seguir de nozinho em nozinho, fazendo os pontos baixíssimos do crochê. Ó, tô laçando lá atrás o fio que tá vindo do novelo, trago ele aqui pra frente por dentro dessa argolinha. Outra vez. E aí vai ficando assim, igual a gente tinha lá do outro lado. Só seguir fazendo isso até chegar lá na borda da peça outra vez. Terminando o segundo lado, que vai ficar igual o que a gente fez costurando com a agulha, né? A última alcinha a gente puxa, fica com o fio todo para cima. Com a agulha a gente não voltou fazendo essa última alcinha. Aqui no crochê a gente puxa toda ela e leva ela lá para trás e depois para dentro da peça para fazer o arremate. Agora que as duas laterais já estão costuradas, vocês podem ver que não tem diferença pro lado feito com agulha de crochê e com a agulha de tapeceiro. E falta costurar a base para daí então fazer o fechamento ou com botão ou com zíper. Eu coloquei aqui essas presilhas para ajudar a manter a peça assim, mas eu vou agora colocar um fio de fora e começar a fazer os pontos baixíssimos com a agulha de crochê aqui na base, igual eu fiz na lateral. Se você estiver fazendo com agulha de tapeçaria, costura aqui embaixo da mesma forma também. Vai mudar só um pouquinho, porque aqui a gente não tem os nozinhos, a gente tem os pontos de base. Então, vou aproximar a câmera, mostrar para vocês, e aí a gente segue fazendo até o fim. Então, aqui, agora se a gente observar, na base de cada carreira, a gente tem essa alcinha aqui, ó, estão vendo? 1, 2, 3, 4, e vai ser igual aqui do outro lado. Então, a gente vai pegar a primeira alcinha desse lado, só que isso virado pro lado de cima, né? O lado que tem a costura. Então, é pra esse lado que eu tenho que pegar. Deixa eu virar minha peça assim. Aí, a primeira alcinha que eu tenho desse lado, junto com a primeira alcinha que eu tenho lá do outro lado, assim, e vou começar a fazer os meus pontos baixíssimos. Então, lacei o meu fio aqui, trouxe ele para cima, vou pro próximo ponto. E pro próximo ponto lá do outro lado também. Laço o meu fio, trago aqui por dentro de todas as alças e vou pro próximo ponto.
Só repetir isso até chegar lá do outro lado. Quando tiver os 3 lados costurados, é a hora de vestir a capa na almofada e pode ser que dê um desespero achando que ficou pequena. Mas fica tranquilo porque a ideia é que a capa fique bem esticada e a trama do tricô, ela estica muito também. Então, vocês podem ficar tranquilos e ir acomodando, empurrando a almofada dentro da capa. Vou colocar a minha aqui e volto a mostrar para vocês. Coloquei a minha almofada aqui dentro e pela diferença de tamanho da peça, notei que dá pra vocês verem que ficou bem esticadinha aqui dentro, né? Olha só como é que tá. Depois eu vou fazer algumas imagens bem bonitas pra mostrar a peça inteira pra vocês, mas por enquanto tá assim. E aí eu prendi aqui a parte que ainda tá aberta com grampinhos. Se eu soltar, ela vai voltar um pouquinho. Agora, a gente precisa escolher entre fazer um fechamento com botões ou com zíper. Eu vou fazer com zíper porque eu acho que vai ficar, não sei, eu acho que vai ficar melhor de acordo com o design da peça. Inclusive, eu escolhi fazer em 2 peças e não uma única dobrada ao meio, porque aí a gente tem esse detalhe de costura em todas as laterais dela, ó. Aqui, aqui, na outra lateral e vai ter lá em cima também no fechamento. Se a gente tivesse feito uma única peça e dobrado, então aqui não ia ter esse detalhe embaixo. Mas se vocês quiserem, vocês também podem. É uma questão de design mesmo e de gosto pessoal. Então, agora aqui eu vou pegar um zíper que seja da cor mais parecida e do tamanho próximo também ao tamanho da peça que eu tenho. O zíper que eu tenho aqui esticado, ele tá dando certinho, ó, o tamanho da minha peça, o que foi bem conveniente. Então, agora eu vou soltar aqui esses grampos. E aí, com a ajuda de alfinetes, a gente vai alfinetar esse zíper na parte de cima aqui inteirinha. Eu não sou especialista em fazer colocação de zíper, mas eu gosto bastante de usar e eu vou ensinar a forma como eu faço. Quando eu digo que eu não sou especialista, não é porque não fica bom, é só porque eu posso estar utilizando algum método que, sei lá, alguém que costura zíper e é especialista vai falar que não é o certo ou não sei. A forma que eu faço e funciona pra mim é, com o zíper fechado, eu posiciono aqui onde ele precisa ficar. E aí, pelo lado de dentro da minha peça, eu venho aqui com os meus alfinetes, fixando na posição que eu quero que fique e que eu vou costurar depois. Vou colocando, vendo se tá certinho. E repetindo esse processo aqui, ó, ao longo da peça. Vou virando e conferindo se aqui na parte de cima tá ficando certinho e vou repetir esse processo até o fim. Tendo o meu zíper todo fixado aqui, ó, no primeiro lado da peça, eu venho agora com uma agulha e eu tô utilizando aqui um fio de nylon para não ficar tão aparente, costurando. Vou tentar mostrar para vocês como eu faço.
Costurei todo o primeiro lado aqui do zíper, ficou assim, ó, por fora fica um acabamento praticamente imperceptível, porque com o fio de nylon não aparece, né? Aqui dá pra ver melhor, ó, pra vocês verem melhor os meus pontinhos. Já melhorou bastante a uniformidade, mas isso é prática. Um dia, no começo, era tudo bem tortinho e tudo bem se cumprir o propósito dele, porque quase não aparece. Agora, para costurar o outro lado do zíper, a gente vai abrir o zíper. E aí eu vou tirar a capa da almofada dela, porque como eu já costurei aqui esse primeiro lado, vai ficar fácil para eu me basear na hora de fixar esse segundo lado do outro lado da peça também. Tirei a almofada de dentro, tô aqui com o meu zíper aberto e da mesma forma que a gente fez do outro lado, agora eu vou fixar aqui desse lado com a ajuda de alfinetes e vou costurar com o fio de nylon. E aí já tá pronta a capa da almofada. Com o outro lado do zíper aplicado e a almofada dentro, ficou assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês de um outro ângulo que dê pra visualizar melhor. Mas ó, numa ponta assim e na outra ponta assim. Aí, ó, acho que agora dá pra ver mais de pertinho como ficou. Eu costurei os dois lados igual, como eu mostrei aqui pra vocês. Vou abrir e fechar só pra mostrar que o zíper ele ficou realmente funcional. Correndo bem tranquilo. E vou mostrar agora alguns takes bonitos da peça para vocês poderem conferir e se inspirar. Se vocês quiserem, essa peça também tem como fazer listrada, de múltiplas cores. Tudo vai depender do fio que vocês estiverem trabalhando na hora de fazer as carreiras no tricô. Então, fiquem livres para usar a criatividade e a imaginação para fazer outras versões, além dessa minha que foi inteira na cor ocre, um dos últimos lançamentos da Fisher. Essa aqui foi a quantidade de fio que sobrou de 2 rolos do fio refinato. Então, se você for fazer uma peça maior do que a minha, provavelmente vai precisar de mais do que 2 rolos. Aqui, como a gente não utilizou botões ou então a costura mesmo, colocou o zíper nesse último lado, eu consegui fazer certinho com os 2 rolos. Provavelmente isso seria suficiente só para fechar mais esse lado também. Mas aí fizemos a utilização do zíper. Se você quiser colocar botões, eu recomendo que você costure casinhas aqui, ó, desse lado. E do outro lado coloque os botõezinhos para fechar, cruzando essas casinhas de um lado para o outro. Com a quantidade de fio que sobrou aqui, também daria tranquilamente para criar essas casinhas. Tanto pode ser feito com agulha de costura, com o fio passado assim, só o fio mesmo, sabe? Uma casinha para colocar o botão. Quanto pode ser feito com a agulha de crochê, com pontos baixíssimos e aí correntinhas para dar o espaço da casinha do botão. E esse foi o resultado final do primeiro projeto de tricô que a gente teceu junto. Eu espero que vocês tenham conseguido, que vocês tenham gostado. E se vocês chegaram até aqui, quero pedir que vocês nos acompanhem no Instagram. Vou deixar tanto o meu perfil quanto o da Fisher na tela e por lá vocês conseguem acompanhar mais do dia a dia dos bastidores dessas peças. Um beijo e até a próxima!